Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Narciso, faço parte de um grupo de 3 integrantes, incluindo eu, onde os outros 2 serão apresentados ao longo do trabalho. Somos todos alunos do terceiro ensino técnico em administração integrada ao médio, na ETEC Professor Odécio Luiz Vicente em Adamantina, e estamos apresentando um trabalho do Congresso de Iniciação Científica Júnior, com o tema A Dimensão da Teoria da Relatividade, orientado pela professora Amanda Alessio. Com este trabalho, apresentaremos brevemente a história da teoria da relatividade, explicar alguns conceitos principais dessa teoria, expor suas comprovações, identificar como essa teoria da relatividade é aplicada no nosso cotidiano e com esse vídeo queremos espalhar o conhecimento para outras pessoas. Assim, apresentaremos as considerações finais e agradecimentos. Começando com a história. O corpo da teoria começou a ser construído em 1905 por Albert Einstein, com o nome Teoria da Relatividade Restrita ou Especial, baseado em 2 postulados. O primeiro era que as leis da física deveriam ser iguais para qualquer referencial inercial. E o segundo postulado é que no vácuo, a velocidade da luz é constante para qualquer observador. Já em 1915, houve uma aprimoração e surgiu a teoria da relatividade geral, onde são inseridos 2 novos conceitos, o da gravidade e o de referenciais não inerciais. Como assim? O referencial inercial não sofre aceleração, já esse sim. E também temos o princípio da equivalência. Com essa parte da aceleração, não sabemos definir exatamente aonde que vem essa aceleração, se é da gravidade ou se é de uma outra força que não seja ela. Um dos conceitos essenciais é o da velocidade da luz. Ela é constante. Essa velocidade é de aproximado 300 km por segundo. Por ela ser constante, de acordo com a fórmula da velocidade, que é a distância sobre tempo, esses dois acabam sendo relativos, porque eles devem seguir este princípio, ocorrendo 2 fenômenos. O de contração do espaço, como a gente pode ver na figura 1. Quando o objeto começa a se aproximar da velocidade da luz, o seu tamanho começa a diminuir. Esta é a contração do espaço. É literalmente como aparece nos filmes espaciais, em guerras espaciais, onde uma nave viaja na velocidade da luz e ela parece que diminui muito. É isso mesmo que acontece. E a dilatação temporal. Como vemos na figura 2, um observador dentro de um veículo vê um laser saindo de baixo para cima. Ele vê em uma certa distância e em um certo tempo. Já do lado de fora, um observador parado, ele vê o veículo em movimento, por isso a trajetória do laser vai ser diferente, bem como o seu tempo. E temos então, numa situação como essa, a dilatação temporal. É como se um segundo fosse maior para uma pessoa do que para outra. No caso, quanto maior o movimento de um objeto, de um corpo, mais lentamente o tempo passará para este objeto, para esse corpo. Para quem quiser saber um pouco mais desses 2 conceitos, temos o fenômeno, o paradoxo dos gêmeos. Quem quiser conhecer um pouco mais, pesquisa sobre esse paradoxo. Olá, meu nome é Ayrton de Aguiar e eu vou explicar um dos conceitos essenciais, que é o espaço e tempo. Na física e na matemática, as dimensões nos oferecem coordenadas para localizar pontos em um plano. A partir disso é possível definir 3 dimensões espaciais, a largura, a altura e a profundidade. Porém, na teoria da relatividade geral, o tempo assume a posição de 4ª dimensão, criando uma entidade geométrica denominada espaço-tempo, onde há 3 dimensões espaciais e uma temporal. Na sonificação do espaço-tempo, todo ponto ele pode ser designado como um evento, com as coordenadas que definem o local e a hora em que ocorrerá. Pois na teoria é possível analisar o tempo como um valor dependente da velocidade do objeto em relação à passagem de tempo para um observador. Olá, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre um dos conceitos essenciais, que é a gravidade, segundo Isaac Newton e Albert Einstein. Bom, segundo Isaac Newton, a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos um em direção ao outro. O objeto com mais massa atrai mais intensamente. Por isso, nos mantemos no chão da Terra, porque ela nos atrai para o seu centro.
Outro exemplo é os planetas que se movem ao redor do Sol. Mas caso o Sol desaparecesse por completo, os planetas sairiam de suas órbitas, pois não haveria mais a força de gravidade do Sol atraindo-os. Passado 2 séculos da explicação de Isaac Newton, Albert Einstein aprimorou e reformulou sua explicação sobre a gravidade. Segundo ele, a coisa mais rápida era a luz. Nenhum corpo com massa alcançava uma velocidade superior, nem a força de gravidade. Ele imaginou as 3 dimensões do espaço e a dimensão do tempo juntas, formando uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos, dando o nome de espaço-tempo. O Sol faz o tecido se curvar, e essa curvatura cria o que nós sentimos como força de gravidade. Portanto, os planetas permanecem em órbita porque seguem a curvatura que ele gera no tecido do espaço-tempo. Sendo assim, a gravidade é o efeito que a curvatura do espaço-tempo tem sobre os corpos. A principal comprovação dessa teoria é o eclipse em Sobral, que aconteceu em 29 de maio de 1919, na cidade de Sobral, no Ceará, que ocorreu um eclipse total do Sol, comprovando a teoria da relatividade. Tudo começou quando a Lua sobrepôs o Sol, encobrindo por completo ao longo de 5 minutos. Durante o fenômeno, várias fotografias foram tiradas sucessivamente pelos astrônomos, registrando a posição das estrelas próximas à borda solar. As estrelas que normalmente estariam ofuscadas pelo Sol puderam ser vistas. As 26 placas obtidas em Sobral, com 2 telescópios de tamanho diferente, registraram um total de 12 estrelas, das quais 7, visíveis em todas as placas, foram usadas mais tarde como referência para medir o ângulo de desvio da trajetória de seus feixes de luz. Esse efeito, chamado deflexão da luz, faria com que as estrelas observadas fossem vistas em uma posição aparentemente diferente de sua posição real, comprovando assim a teoria. Falando agora quanto às ondas gravitacionais, algumas das comprovações, previstas por Albert Einstein, aproveitando a explicação feita pela Amanda quanto à gravidade, a órbita da Terra só seria modificada após 8 minutos da redução da massa solar, pois as ondas gravitacionais também viajam na velocidade da luz. Sendo detectadas em 2015, as ondas gravitacionais são ondulações na curvatura do espaço-tempo que transportam radiação gravitacional. No espaço-tempo, o objeto é capaz de torcer sua curvatura a partir da massa que ele possui. Porém, quando 2 objetos maciços se fundem, as curvaturas no espaço-tempo se alteram, enviando ondas gravitacionais na velocidade da luz, distorcendo e esticando tudo por onde viajam. Isso pode ser analisado no GIF da imagem. Essa descoberta foi presenciada em 14 de setembro de 2015, onde os cientistas foram capazes de analisar, graças à criação de detector sensível suficiente, a fusão de 2 buracos negros, e foi a público em fevereiro de 2016. Agora, quanto à outra imagem, a foto do buraco negro é na verdade uma imagem que é projetada de análises efetuadas em 10 dias decorridos por 8 observatórios ao redor do mundo. Esses observatórios de rádio analisaram o buraco negro no centro da galáxia Messier 87, em abril de 2017. Após esses 10 dias, ainda foram necessários 2 anos para processar os dados e render a primeira imagem do buraco negro, apresentada em 2019, onde não é possível observar o buraco negro em si, devido à perca total da luz na região escura, mas é possível definir sua forma graças aos gases presentes na borda do horizonte de eventos, representados pela coloração laranja ou vermelho da imagem. Previstos na teoria da relatividade geral, onde a gravidade influencia o movimento da luz, essa teoria foi revisada ao longo dos anos por diversos cientistas para chegar às mecânicas atuais de buracos negros que auxiliaram na projeção da análise e formação da foto. Bom, eu vou falar sobre a calibragem do GPS. A teoria da relatividade é o principal calibrador dos satélites do GPS. A velocidade dos satélites atrasa seus cronômetros internos diariamente em alguns milionésimos de segundo, se forem comparados aos relógios da Terra. Mas, como os equipamentos orbitais sentem um impacto menor da gravidade, os cronômetros também ganham outros milionésimos de segundo por dia, exigindo um acerto preciso aqui na Terra.
Sem a fórmula, o GPS exibiria os caminhos com uma imprecisão de até 10 km por dia. Um exemplo é o Pokémon GO. O jogo possui realidade aumentada, onde é possível que o jogador possua sua localização real e tempo real. O tempo real no qual o jogador está naquele determinado momento, que no ponto de vista clássico, o tempo é absoluto. Para capturar mais Pokémons, é necessário se locomover por diferentes locais, com o GPS do celular ligado. O mapa mostrado dentro do jogo é o mesmo da vida real. Isto só é possível por ter o tempo relativístico. Possui uma dilatação que é uma consequência da velocidade da luz. Uma outra aplicação no cotidiano é a energia nuclear, utilizada até hoje em usinas de energia ou em projetos científicos de cunho nuclear. Foram principalmente possíveis graças à criação do princípio desenvolvido por Albert Einstein na teoria da relatividade, chamado de equivalência massa-energia, onde durante reações nucleares, ou seja, a fissão nuclear de um átomo ou a união de dois ou mais átomos, ocorre a transformação de massa em energia. Essa teoria está ligada com a famosa fórmula E igual a mc ao quadrado, ou seja, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Inclusive, em um contexto histórico, o projeto Manhattan foi um programa de pesquisas que desenvolveu e produziu as primeiras bombas atômicas. A criação de bombas nucleares foram ocasionadas não por influência direta de Albert Einstein, mas foram concebidas com base nessa teoria de equivalência massa-energia. Uma outra aplicação no cotidiano é a televisão CRT. As televisões mais antigas, também denominadas televisões de tubo, se utilizam de uma tecnologia denominada CRT, ou tubo de raio catódicos, onde um canhão de elétrons dispara elétrons equivalentemente a 30% da velocidade da luz, sendo projetadas em um ecrã fluorescente, a tela da televisão, formando cada pixel da imagem. É correlacionada à teoria da relatividade de Albert Einstein nessa tecnologia, pois a invenção da própria foi levada em conta os efeitos da teoria, e caso não fossem considerados, iriam ocasionar uma margem de erro suficiente para não projetar os pixels nas posições corretas. As considerações finais do nosso trabalho é que o nosso trabalho tem finalidade de adquirir conhecimento de caráter mais introdutório para ser passado a outras pessoas, tornando-se o assunto instigante para os interessados. E também a teoria da relatividade foi considerada a mais bonita por alguns nobres da física, tornando-o, assim, importante. Lembrando que a teoria é aplicada em tudo. Portanto, nós seres humanos não percebemos seus efeitos sendo causados. Então, gente, nós usamos várias referências. Aqui colocamos as principais. Quem quiser saber um pouco mais, se aprofundar no assunto, né? Porque, como a Amanda falou, nosso trabalho é mais introdutório. Pode entrar em algum desses sites e vídeos que está bem interessante. A gente recomenda bastante. Então, muito obrigado pela atenção. Curte o vídeo, se inscreva no canal e comente o que achou do nosso conteúdo.